Olá, bem-vindos à receita de hoje. Hoje vamos fazer um risoto de vinho tinto. É uma técnica que há algum tempo eu vos queria ensinar ou partilhar convosco como faço. É uma excelente opção de guarnição para carnes, carnes com mais sabor, mais fortes, como um coelho, um borrego ou até cabrito, carne de vaca também. Esta de vinho tinto podemos utilizar para peixe depois com outros aromas. O importante é vocês perceberem como se abre um risoto, como se cozinha o risoto e depois em vossas casas podem fazer do sabor que quiserem, porque os risotos são versáteis e podemos pôr vários sabores no risoto. Vamos fazer muito simples, vamos utilizar cebola picada, um pouco de aipo, vinho tinto e o arroz para risoto Pingo Doce. Esta variedade é Carnaroli, poderia ser ou Carnaroli ou o Arbóreo. O Carnaroli é um bago um bocadinho maior, menos arredondado, e o Arbóreo é mais pequenino e mais arredondado. Ambas as variedades têm muita goma, que é o que caracteriza o arroz do risoto, e é essa goma que sai do arroz que faz com que ele fique cremoso. Então vamos começar por picar um pouco de cebola para fazer a base. É importante que fique muito picado e logo à primeira vez. Não esmagar a cebola e não deixar grosso, porque se picarmos depois também muitas vezes acaba por se esmagar mais do que picar e não é isso que pretendemos. Esta quantidade é suficiente. Guardamos aqui o resto para utilizar em outra confecção. Só dar aqui uma picar noutro sentido. E está ótimo. Não vamos picar mais, porque a cebola picada demais ganha sabor e cheiro de oxidado e não é o que queremos. Vou colocar aqui na frigideira azeite. Um pouco de azeite. Depois vamos saltear ou refogar a cebola. E neste vinho tinto, neste risoto de vinho tinto, eu vou utilizar um pouco de aipo, vai-lhe dar um sabor. O aipo vou colocá-lo também para dar textura na boca, sentirmos mais o sabor, porque também podemos utilizar no caldo. Sempre que fazemos um risoto precisamos ter um caldo. Se formos fazer um risoto normal, caldo de legumes ou de galinha. Se quisermos acompanhar um peixe, podemos fazer um caldo de peixe ou um caldo de camarão, que também dá para fazer os risotos mais para peixe. Hoje vou utilizar um caldo de legumes e, como dizia, em vez de pôr o aipo na receita do risoto, posso colocá-lo dentro do caldo, que também vai aromatizar. Mas assim vamos conseguir dar mais sabor a aipo e vamos também conseguir a textura do aipo, esta crocância e este sabor que o aipo tem. Tiramos a fibra do lado de fora, deve-se descascar sempre o aipo do lado de fora, porque tem algumas fibras que convém retirarmos. E agora vou colocar já a cebola. Não precisa de estar muito quente. E a ideia aqui é a cebola não ganhar cor, mas sim ficar translúcida. Vamos suá-la um pouco, sem ganhar cor. Pode ser cebola, podem utilizar a xalota. A xalota tem um sabor mais suave, mais adocicado, não é tão agressiva na boca. Pode ser também xalota, ou cebolas novas ou xalotas dão para fazer o risoto. Vou já aqui cortar em meia-luas finas o aipo. Eu vou colocar um pouco no início e depois vou guardar algum aipo para colocar no final da receita para lhe dar mais crocância. Vou já colocar metade e a outra metade, como é mais larga, vou cortar ao meio e vou deixar para finalizar. Cortamos bem fino. Depois, para finalizar,
vamos utilizar parmesão e um pouco de manteiga. Vejam, está a ficar suado, a cebola está a ficar translúcida. Deixamos soar aqui um pouco. Deixamos soar um pouco a cebola e vou juntar já o arroz. O arroz deve fritar. E como é que vemos se ele está frito ou não? No azeite, ele vai começar a ficar branco. O arroz é mais ou menos translúcido e ele vai começar a ficar um branco opaco. E aí é que é sinal que o bago do arroz está frito. Estamos a fritá-lo, a selar o bago e depois vamos refrescar com vinho tinto ou com vinho branco. E este ato de selar, a fritar e refrescar é que vai fazer com que depois toda a goma se comece a soltar e consigamos fazer o arroz cremoso. Não é preciso estar sempre a mexer, temos de deixar o arroz também estar em contacto com a base do tacho e vamos envolvendo. O importante é não deixar queimar as pontas do arroz nem da cebola para não ficar um risoto feio, cheio de pontinhos pretos ou torrados. Grande parte dos bagos já estão opacos e já vou refrescar com o vinho tinto. Se fosse um risoto para peixe ou se eu não quiser um risoto escuro, posso fazê-lo o mesmo processo, mas agora utilizaria vinho branco. Não é preciso... Basta esta quantidade. Este é suficiente para refrescar agora o risoto. E se não fosse um risoto de vinho, eu não colocaria mais vinho nenhum. Iríamos fazê-lo só com o caldo. Neste caso, eu vou pôr caldo e depois no final vou acrescentar um pouco de vinho para lhe puxar mais o sabor do vinho. A técnica depois para vermos quando... Isto é deixar reduzir a seco. Vamos deixar reduzir o vinho a seco. E o importante, e como vemos que já não está, ou que está seco o vinho, é cheirar a colher e perceber se ainda tem o cheiro ou o aroma do álcool do vinho. Quando não tiver esse aroma, está ótimo e podemos começar a juntar o caldo. Deixamos secar bem. O aroma do álcool saiu e agora vou começar a regar aos poucos o risoto com caldo. O risoto não tem que cozer em água abundante, tem que cozer sim num caldo a cobrir, só a cobrir, porque se colocarmos muita água, a percentagem da água com a goma do arroz vai ser desequilibrada e não vamos conseguir fazer a emulsão correta entre o líquido da água e a goma do arroz. Então vamos colocando aos poucos, cobrindo o arroz de caldo e mexendo, sempre a mexer. A cozedura do arroz normalmente são 18 minutos, dependendo da variedade ou do bago ou até das marcas, mas normalmente 18 minutos é o suficiente para abrir e cozinhar o arroz no ponto certo. O risoto é um arroz que se serve al dente, trincamos o arroz e tem que ter o centro dele branco, quase como um branco de mal cozido, mas é isso que é o al dente, mas é um pontinho no centro do bago do arroz. Não pode ser em demasia, que senão aí está cru ainda ou está encruado. E vemos como. Também podemos colocar um bocadinho, morder. Quando cola nos dentes é porque ainda não está cozido. E agora ele começa a borbulhar lentamente e já vejo aqui o caldo a borbulhar de uma maneira homogénea. E já está a borbulhar com a emulsão ou juntamente com a goma do arroz. Vou colocar mais um pouco de caldo. E lentamente sempre a mexer o arroz. Relembro que esta receita está disponível no site do Pingo Doce.
Se quiser ver o passo a passo, os ingredientes, quantidades e método de confecção, está disponível no site do Pingo Doce a receita. Esta e muitas outras receitas que podem ajudá-lo a definir a emenda da semana na sua casa. Bastantes ideias para poder organizar a sua semana de compras e assim também reduzir o desperdício alimentar na sua casa. Temos muitas entradas, peixe, carne, sobremesas e assim consegue tirar algumas receitas e fazê-las ou até reinterpretá-las, fazer um bocadinho à sua maneira, com os ingredientes que tenham em casa. Vou colocar mais um pouco de caldo, que já está a secar. O arroz é uma coisa que tem que ser feita, é um prato que tem que ser feito sempre com muito tempo. Não dá para fazer um risoto à pressa, não vai ficar bom. Agora, a próxima vez que eu colocar, não vou colocar o caldo, vou colocar um pouco de vinho para puxar, e como é um risoto de vinho tinto, para puxar mais o sabor ao vinho tinto. Vamos deixando evaporar, recozendo, vai cozer, emulsionar sempre o arroz. Colocar aqui um pouco de vinho mais, que assim ele ainda vai ferver, vai perder todo o álcool, mas mantém o sabor e a acidez do vinho. O arroz já está quase cozido. Não se esqueçam, são 18 minutos em média, mas vão percebendo o tamanho do bago do arroz e depois se ele fica encroado ou não, vão conseguir ver ao abrir, trincar e ver se tem um pontinho por dentro, branco, mas uma coisa mínima, que é para ele estar al dente. Agora, para finalizá-lo, eu vou juntar só um bocadinho mais de vinho tinto para se sentir o sabor ainda mais fresco do vinho e vou juntar o aipo. Este aipo aqui vai amolecer um pouco, mas não vai perder a textura. Está um bocadinho seco, vou deixar aqui um bocadinho mais de caldo. E agora vamos finalizar. Não podemos ter muito caldo, porque vamos entrar com o parmesão, também não convém ter muita água. O lume muito baixo. Vou juntar parmesão ralado. E misturar. Para lhe dar a cremosidade e a liga. O parmesão ralado em demasia também não é bom, porque o queijo depois vai largar gordura e vai acabar por cortar o molho. Deixar aqui só reduzir mais um pouco, ligar bem. Vou temperar de sal. E agora, para finalizar, vou colocar um pouco de manteiga. Manteiga. E agora, não precisamos que ferva mais. Está finalizado o nosso risoto. A manteiga é importante ficar muito bem ligada com tudo. A manteiga bem fria vai ajudar a fazer a ligação entre o caldo e toda esta cremosidade do risoto e a manteiga. Há uma regra que é importante, que é molhos quentes, água fria, molhos frios, água quente, e ajudam a dar a liga. E esta mudança de temperatura faz com que a liga fique mais homogénea e a manteiga bem fria vai ajudar à ligação. Está ótimo, ele está cremoso. Eu não gosto do risoto muito seco, mas é importante é quando afastamos que não tenha água, tem um creme, e este creme é o ideal. Vamos então empratar.
Os risotos, ele pode ser enriquecido aqui com um pouco de carne desfiada, alguma coisa que tenham uma carne estofada. Agora no final poderiam finalizar com isso e já servia como refeição. Pode ser como guarnição também, como estamos a fazer aqui hoje. Podem fazer um risoto de camarão, por exemplo, com um caldo de camarão, colocar o camarão no interior, ou com peixe. E vejam como ficou cremoso, não pode estar líquido. E vou finalizá-lo com um pouco de cebolinho picado, para dar frescura também, crocância, cor. O cebolinho também só se corta uma vez, não precisamos de esmagá-lo. Decoramos, vamos colocar aqui. Uma cebolinha a decorar. Esta é a receita de hoje. Espero que gostem. Bom apetite!